E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui continuar comentando a prova da PGE Amazonas pela banca FCC, uma prova difícil, até por isso a nota de corte está bem baixa, né? Vamos lá, comentando a prova, a gente já tem várias questões aqui na playlist, tá? Se você chegou só nessa agora, te convido a ver os demais vídeos, porque cada um explica uma questão e a gente aproveita para fazer uma pequena revisão daquele assunto, então é bem útil aí para suas provas futuras, ok? Agora nós vamos para a questão 22 da prova. Olha só, lembrando que eu estou usando a prova do tipo 5, tá? Então a numeração muda um pouquinho conforme o tipo, mas obviamente são as mesmas questões em todos os tipos de prova, né? Um estado mantinha contrato de permissão de serviço público com a empresa Ômega e em determinada data extinguiu unilateralmente o contrato, visto que o serviço prestado havia sido objeto de prévia licitação, tendo a empresa Gama se sagrado vencedora, passando a prestá-lo em regime de concessão de serviço público. A empresa Ômega solicitou a própria falência, que foi decretada pelo juízo falimentar. A questão continua, tá? Mas primeira parte aqui, é um pouco difícil interpretar essa questão, tá? Você tem que estar bem atento. Veja, são dois contratos diferentes. Nós temos uma permissão de serviço público da empresa Ômega. Essa permissão de serviço público, ela é extinta e dá lugar a uma concessão de serviço público aqui para a empresa Gama. A empresa Ômega, que era quem tinha a permissão, faliu, ok? Então, vamos continuar. O síndico da massa falida, que massa falida? Da empresa Ômega, que pediu falência, ajuizou a ação requerendo, e aí ele requereu duas coisas. Primeiro, a nulidade do ato administrativo que extinguiu a permissão, com a continuidade da prestação dos serviços pela empresa Ômega. Esse é o primeiro pedido. Ele falou, olha, é nula aqui essa extinção da permissão. Então, devolve esse serviço público aqui para a Ômega. Subsidiariamente, se o juiz não considerar assim, então ele pede uma indenização pelos bens não amortizados até a data da extinção do contrato de permissão, ok? E, por fim, ao mesmo tempo, concomitantemente, empregados da empresa falida, quem que é a empresa falida? A Ômega, ajuizaram reclamação contra a empresa Gama. A questão, ela não fala com palavras tão claras assim, você tem que interpretar muita coisa aqui, tá? Empregados da empresa ajuizaram reclamação, uma reclamação trabalhista, obviamente, e falando o seguinte, olha, empresa Gama, você é responsável pelos débitos trabalhistas da empresa Ômega. Veja que a questão não fala isso, não fala débitos trabalhistas, não fala responsável, mas é o que a gente deduz pelo que está escrito, ok? E aí, vamos ver as alternativas agora. Repetindo, essa é uma questão difícil, e é uma prova difícil, na verdade. A maioria das questões são difíceis, essa é uma delas. Vamos chegar lá, vamos analisar alternativa a alternativa e daqui a pouco a gente diferencia bem concessão de permissão, ok? Alternativa A. A empresa Gama não é sucessora das obrigações contratuais da empresa Ômega, apesar de ter assumido a prestação do serviço público. Esse é o nosso gabarito, ela não é responsável mesmo. Por quê? Porque nós não tivemos uma continuidade de contrato aqui. São contratos distintos, tá? A empresa Ômega tinha uma permissão de serviço público e a empresa Gama passou a ter uma concessão de serviço público. Contratos completamente distintos. Coincidentemente, são o mesmo objeto contratual, tá? Mas são distintos, são diferentes esses contratos, são relações jurídicas diferentes. Por isso que não há essa sucessão de responsabilidade. Tá? É diferente se a empresa Ômega tivesse realmente tivesse sido sucedida pela empresa Gama, ou tivesse sido feita uma subconcessão, por exemplo, sabe? Enfim, você tivesse o mesmo contrato de concessão e esse mesmo contrato tivesse continuado com outra empresa. Aí sim, aí passa a responsabilidade, nós temos até o J do TST para falar isso, tá? Se não me engano é o J225, ok? Mas não é o caso aqui. Aqui nós temos uma permissão que é extinta e depois nós temos uma concessão. Então não há responsabilidade da empresa concessionária. Portanto, o gabarito é a alternativa A. Vamos eliminar as outras alternativas que não são fáceis de eliminar, tá? Vamos lá. B. A contratação da empresa Gama é irregular. Vamos ver.
pois não se poderia alterar a modalidade de delegação do serviço público. Não, essa daqui é fácil de eliminar, tá? Não existe essa vedação de alterar a modalidade. Você não pode alterar a modalidade dentro do mesmo contrato, né? Um contrato de permissão não pode virar contrato de concessão. Agora, extinguir o contrato de permissão e fazer um novo contrato de concessão, ainda mais com outra empresa, é absolutamente válido, né? Senão você teria uma espécie de princípio da perpetuidade da modalidade de delegação. Uma vez que foi feita a permissão, nunca mais poderia deixar de ser permissão. Isso obviamente não existe, tá? Então, bem errada aqui a alternativa B. Alternativa C. O ato de extinção é nulo, pois trata-se de incampação não precedida de autorização legislativa. Essa C é tentadora, viu? Ela é tentadora porque se você estudou concessão de serviço público, estudou bem, porque nem todo mundo vai lembrar desse detalhe, você vai lembrar que a incampação, de fato, demanda prévia autorização legislativa. Aí você fala, é isso mesmo. Por quê? Porque esse fundamento aqui está correto, tá? Mas a extinção aqui é que é válida, ela não é nula. Por quê? Porque aqui nós temos uma permissão de serviço público, nós não estamos falando de uma concessão de serviço público, tá? E a permissão, ela é feita em caráter precário. Caráter precário é justamente essa natureza, segundo a qual pode ser desfeito, tá? A concessão, ela tem maior segurança jurídica, embora a permissão também seja um contrato administrativo, tá? Não é só um mero ato, como o caso da autorização, é um contrato. Ainda assim, esse contrato ele tem natureza jurídica precária. Por isso, ele tem menos segurança que a concessão e ele não vai obedecer essas regras aqui da encampação, tá? Encampação vale para a concessão do serviço público. Por isso tá errada a alternativa C, mas era tentadora essa alternativa C. Se você errou aqui, você errou bem errado, pelo menos, sabe? Você tinha um bom fundamento para errar, vamos dizer assim. D. É devida a indenização dos bens não amortizados, sob pena de enriquecimento ilícito do poder concedente. Aqui também é tentador, porque de fato os bens não amortizados, por redação expressa lá da Lei 8987, que é a lei que regulamenta a concessão do serviço público, os bens não amortizados, eles realmente precisam ser indenizados. Contudo, isso vale no contrato de concessão, tá? Essas são regras específicas para a concessão, não para a permissão de serviço público. Lembrando que esse caso tem concessão envolvida? Tem, mas a concessão é da empresa Gama. E nós estamos analisando aqui os pedidos da empresa Ômega, tá? Que tinha só uma permissão. O ato de extinção é nulo, pois a caducidade somente pode ser decretada após o devido processo legal. A caducidade ocorre quando a concessionária ela não cumpre o objeto da concessão, tá? Então, por exemplo, imagine aí, é uma concessionária de rodovias, tá? E ela simplesmente não administra a rodovia, não faz o recapeamento, nem colocou os pedágios, enfim, ela não administra aquela rodovia. É o caso de caducidade, tá? Descumprindo o contrato de concessão, tá? Mais uma vez, isso vale para concessão, não para permissão. E nesse caso aqui, a questão em nenhum momento falou que a empresa descumpriu o contrato, tá? A questão falou que a empresa ali, ela perdeu esse contrato de permissão porque nós tivemos uma posterior concessão para outra empresa e que isso foi licitado, ok? Então, também está errada a alternativa E. Veja que o fundamento geral para a gente colocar como errada essas alternativas é que são institutos que valem só para permissão, só para concessão e não para permissão, e justamente porque a permissão tem caráter precário. Para ficar mais claro, vamos colocar aqui uma tabelinha que diferencia concessão de permissão, tá? Vale a pena revisar esse assunto aqui, ele é bem cobrado em provas. A concessão, ela sempre tem licitação e é na modalidade concorrência ou leilão, tá? Pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas podem ser concessionárias, ou seja, a gente pode ter uma concessão em que várias pessoas jurídicas se unem para concorrer naquele objeto ali na licitação, ok? E formam assim um consórcio, né? O tempo é determinado, inclusive podemos ter contratos bem longos de concessão, 30 anos, por exemplo. Natureza é contratual, por isso é um contrato de concessão, né? E não é cabível a revogação do contrato, tá?
E se esse contrato tiver que ser extinto? Aí nós temos as formas de extinção, inclusive nós vamos ter a caducidade e a incampação que foram citadas aqui na questão, tá? Mas o contrato ser revogado não pode. Já na permissão, tem licitação? Tem, mas não há modalidade específica, tá? Pode ser pessoa física ou jurídica. Veja que a concessão nunca tem pessoa física, é pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas. Já a permissão nunca tem consórcio, é pessoa física ou jurídica. O título é precário, é dessa natureza de título precário que faz com que a administração possa simplesmente revogar o contrato de permissão. Claro que essa revogação não pode ser absolutamente arbitrária, porque nós temos todos os princípios da administração pública, especialmente o princípio da impessoalidade e da isonomia, para esse caso. Mas o contrato é precário. E tem natureza contratual e a lei fala que é um contrato de adesão, tá? Eu quero que você busque memorizar isso daqui. Permissão é contrato de adesão, tá? Você memoriza para fins de prova porque tá na lei. Mas saiba que todo contrato administrativo é de adesão, porque é a administração pública que escreve o contrato e você que vai ser contratado, você só assina ou não assina. Você não pode ir participar de uma licitação e falar, não, Estado, aqui ó, essa cláusula do contrato eu não gosto, eu quero que você muda. Não dá. Tá? Ou você aceita aquele contrato ou você nem participa da licitação. Então, por isso, todo contrato administrativo é de adesão. Ainda assim, a lei trouxe expressamente essa característica só para a permissão. Então, você leva isso para a prova, porque pode ser objeto aí de uma pegadinha de prova, ok? E a lei prevê a revogabilidade unilateral do contrato. Então veja, o contrato de permissão pode ser revogado pela administração pública. Aqui eu quero que você preste atenção na expressão, tá? É revogado, não é anulado. Todo contrato administrativo pode ser anulado, tá? Todo ele. E os contratos administrativos podem até ter como cláusula exorbitante a rescisão unilateral do contrato. Aí é um assunto que a gente vai estudar lá em contratos administrativos, tá? Já essa revogabilidade unilateral está presente na permissão, mas não está presente aqui na nossa concessão, beleza? Por fim, só para você não confundir as expressões, porque são coisas bem diferentes, tá? Nós temos a permissão de serviço público, que é o que a gente estava falando aqui, que é um contrato administrativo. Mas nós também temos a permissão de uso de bem público. Esse é um ato administrativo, tá? Então, por exemplo, sabe quando você tem ali a rua e você fecha a rua para fazer uma feira pública? Aquilo é uma permissão de uso ali da rua, tá? Só que essa permissão, ela é um ato administrativo, não chega a ser um contrato, tá? Já a permissão de serviço público, que é o que estávamos falando aqui, esse sim é um contrato administrativo. Beleza? Espero ter ajudado a esclarecer essa difícil questão aí da prova da PGE Amazonas. É isso aí e vamos juntos!